nós vamos estar debatendo como esse, sobre princípios que fazem os homens crescerem e prosperar, princípios que fazem os homens avançarem em seus chamados, até em seus trabalhos, em suas empresas, a romperem com erros mesmo. Então, começa hoje já o nosso primeiro encontro de homens na Igreja Verbo da Vida, lá de Casa Nova, que fica localizado nas Ruas das Óticas, antiga rua da rádio lá em Casa Nova. Então, vem com a gente, não fica de fora, chama todo mundo. Como eu falei no culto anterior, pode chamar menino, avô, tio, primo, todo mundo do sexo masculino para estar com a gente lá hoje à noite, 7 horas. Esse é um ponto poderoso, então você não fica de fora. Já convida todo mundo, já chama todo mundo. O áudio, como tá chegando pra vocês aí, tá bacana o áudio? Dá uma cena aí, meu. Ângelo, um abraço, graças a Deus. Tamo junto, pastor. Rap gospel. Tá hoje o áudio, não tá bom, o áudio da live tá bacana aqui, não tá? Do outro lado do canto. E ali, ó, é a nossa apresentadora. Eita, glória a Deus! Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos ouvir trap gospel. Um pouquinho, né? Not made of gold or jewels, but of purpose and destiny. Já compartilharam a live? Mais aí, mínimo de 10 pessoas. Vai compartilhando, vai chegando, vai compartilhando. Nós vamos falar um pouco sobre alguns assuntos que até para o nosso meio é polêmico, algumas coisas para o nosso meio, eles são alguns tabus. Nós estamos aqui nessa tarde para tentar desmistificar todos esses tabus. Então, se existe algum tema polêmico que você tem dúvidas ou até é algo que causa um certo espanto quando você ouve falar disso, coloca aqui nas perguntas, coloca aqui nos comentários, que nós vamos fazer questão aqui de conversar um pouco sobre esse assunto, com habilidade, com espiritualidade, para que você venha entender que de fato nós temos na palavra o respaldo. Os mártires, Ao momento da aqueles que serviram a igreja antes de nós, que são o alicerce dessa história do cristianismo, Serginho, Deus abençoe. sofreram, são verdade, abriram mão das muitas vezes a próprias gente não gosta de vidas ouvir. por Cristo. Mas como diziam os mais Eles velhos, diziam frases remédio como: bom é remédio amargo. viver pra mim é Cristo, e morrer pra mim é O lucro. Instagram tá querendo bloquear a live por causa da música. Eu vou baixar. Esse Instagram tá sabido, viu como é que ele tá sabido. Tá, sabendo. Possamos assim, como os nossos irmãos que vieram antes de nós, Olha o pastor Fabiano colocou aqui, ó. Foi o quê? Vamos fazer alguns temas aqui. Vão. Nós temos alguns temas pra gente. Diz a ele pra que eu vou marcar com ele pra ele vir. Ah, e aí, pastor Fabiano, ó. A irmã Poliana aqui tá dizendo que vai marcar agora a próxima vez com o senhor, que o senhor vir. Dia 15, quinta-feira. O senhor vir aqui pra você dar uma entrevista. Quinta-feira. Falar como que é aí fazer missão fora da tua residência, né? Fora da tua cidade. Como é que é? Eu vim pra cá contar os perreios, as perreias que é, né? Como é no campo missionário? Como é o campo missionário? Aí, É você duro, vai fazer- árduo. Ele vai fazer igual aqueles pregadores de antigamente, dizer assim, prepare o lenço, né? É. Ai, Jesus. Ai, glória a Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom. A voz das cidades volta já. O evangelho é poder pra salvar e pra transformar.
acredita que hoje eu comprei, hoje não, essa semana eu comprei um material para fazer a divulgação, né? Sim. E hoje quebrou, velho, esse negócio. Oxe. É sério? Aí o irmãozinho falou que o cão tava furioso. Tá mesmo. Eu quero que o cão se exploda. Deixa ele morrer de raiva. Deixa ele morrer de raiva. Porque o meu objetivo nessa vida aqui, quando eu existir, é fazer raiva pra ele. Boa tarde, Rafinha. Te amo, meu lindo. Sim, gente. E aí, vamos lá? Mora no meu coração. Pode mandar aqui mais temas polêmicos pra gente. Temos assuntos pra falar. Ó, Mano. um dos temas aqui, Poliana, é sobre maçonaria na igreja. Pesado. Eita, não, essa aí não. Pula, que eu não tô pronta não pra essa daí, não. Nós temos aqui alguns temas. Aquele que não consegue perdoar com o coração cheio de mágoa, aí tem pecado que o Senhor não possa perdoar quando ele encontra o coração Um dos temas que nós vamos estar falando aqui essa tarde é sobre divórcio e novo casamento. Então, se você tem dúvidas sobre isso, né, sobre o que a palavra de Deus fala sobre isso, escreve aqui nos comentários, né, ou manda para alguma pessoa que você conhece que precisa ouvir sobre isso, sabe? Porque Deus ele tem clareza em nos explicar tudo isso. Deus ele não esconde nada da gente. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. E Ele tem revelado em Sua palavra tudo aquilo que Ele quer de nós e como Ele quer de nós. Então, esses assuntos nós queremos trazer luz aqui para você aceitar. Tá bem? Então, vai escrevendo aqui e envia para todo mundo. Envia para as pessoas que precisam ouvir a Eita, palavra. glória a Deus. Vamos lá, Railan. Bora. O tema de hoje é o quê? Mas manda aí a primeira bronca. Manda a primeira bronca que nós vamos aqui tentar ao máximo trazer a luz das escrituras sobre isso. Sim. Falar sobre divórcio E novo casamento. e novo casamento. É polêmico, viu? Fala aí. É um tema muito polêmico. Assim, e na verdade, Poliana, eu acredito que a polêmica em si desse tema está pela falta mesmo de ensino. E a igreja hoje de Cristo, ela tem evitado certo tipo de temas porque traz certo desconforto e certas tensões, não é, sobre esses aspectos que é a vida do crente, porque faz parte, não deveria fazer, mas infelizmente a gente está inserido em uma sociedade onde tudo isso na vida das pessoas é comum, o que não deveria ser, né? Que a palavra do Senhor ela é clara em dizer que quando Deus ele cria o homem e ele cria a mulher, ele cria com um propósito, que eles se unam, que eles se tornem uma só carne e que eles, sabe, governem, povoem, que eles estabeleçam um governo como família. Mas assim como o próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus 7 sobre a questão do divórcio, ele diz, no princípio Deus não estabeleceu isso, mas por conta da dureza do coração de vocês, mas por conta da dureza do coração do homem, foi permitido, é uma permissão, que o homem ele possa, sabe, se divorciar da sua esposa. E aí Jesus fala, e ele estabelece um novo mandamento, ele estabelece uma nova regra, né? E a partir do momento em que você adultera, mesmo que seja com a intenção apenas e não com o ato físico, quando existe o adultério, quando existe a infidelidade, aí existe então a permissão do Senhor para que aconteça esse divórcio, essa quebra da aliança, né? Na verdade, não é a vontade absoluta de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é a restauração, nós sabemos que a vontade absoluta de Deus é o resgate, mas infelizmente, como o próprio Senhor Jesus fala, né? O problema inteiro é a dureza do coração do homem. E é através dessa situação, desse diagnóstico, que o Senhor Jesus ainda diz assim, olha, em verdade eu vos digo que se alguém tiver olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, se porventura você desejar no seu coração ter relações ilícitas com essa pessoa, você já cometeu adultério. Então, ele disse que a partir desse momento, essa preposição é permitido por Deus, é feita a permissão do Senhor que haja de fato ali a carta de divórcio, né? a quebra da aliança.
E nós precisamos tomar muito, muito cuidado, porque assim, é um tema muito delicado, mas nós não podemos fugir disso. Porque após a polêmica da separação do divórcio, existe a segunda polêmica, que é o novo casamento. Quando que um crente novo convertido ou nascido de novo, ele pode casar novamente, ele pode estabelecer novo matrimônio, nova aliança? Quando a separação ou o divórcio se dá pelo motivo de traição, ou então, como o apóstolo Paulo lhe fala em 1 Coríntios, no capítulo 4, salvo engano, a partir do versículo 7, que ele diz que se um cônjuge descrente, ele decide abandonar a sua família, ele não crê em Cristo, ele não quer servir a Cristo, e mesmo assim ele decide abandonar a sua família, assim você está livre. A Bíblia fala que você é livre para viver a sua vida, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não podemos viver preso a um jugo desigual, sendo que a pessoa que provoca o jugo desigual não deseja mais estar com aquele cônjuge crente que serve a Deus. Né? Até o apóstolo Paulo ele diz: como que você, mulher crente, sabe que pode salvar o seu marido? Ou como você, marido crente, sabe que pode salvar a sua mulher? Nós não sabemos, até porque quem faz essa obra é o Espírito Santo e não o homem. Né? E aí ele diz: olha, então que vocês venham e que vocês sejam livres e vivam na condição que Deus te chamou quando Ele chamou vocês. Ou seja, se Deus te chamou sendo casado e você converte a Cristo e você decide amar e servir ao Senhor com todo o teu coração, e o teu cônjuge não quer saber de Cristo, não quer viver a vida transformada, não quer nascer de novo, e ele decide abandonar a casa, você está livre para viver uma nova vida e viver debaixo de uma nova aliança matrimonial. É assim que a Bíblia diz. Eu acredito que, como eu te falei no início, a maior polêmica desse assunto é a igreja não querer tratar desse assunto, porque as escrituras são muito claras quanto a isso. E não é porque é um ponto de tensão nas escrituras que não deve ser falado na igreja. Na verdade, o que eu acredito é que a igreja ela tem que se posicionar mesmo, ter a hombridade de declarar apenas aquilo que as escrituras dizem e não fugir disso. Um dos grandes problemas que a gente vê hoje, Paulo, é que existem pessoas, né, que querem ser mais santos que a palavra. É verdade. E querem colocar ali doutrinas aonde não existe, baseado ao que eles acham, ao que eles pensam, ao que eles interpretam. Então, assim, as escrituras, elas são muito claras. O que ela diz respeito a... As pessoas falam assim, não, mas não é bem assim, não. Não é bem assim para você, mas para as escrituras é bem assim. E a palavra do Senhor, ela dá as diretrizes, ela dá os ensinamentos. O que é que nós precisamos fazer? Seguir. Eu gostando ou não, eu tenho que seguir. É verdade. E aí o preconceito é grande. Demais. Por meio de muitas pessoas, né, que se orgulham. A gente tem que fazer de tudo, mas não discriminar as pessoas que são divorciadas. Porque só quem sabe é Deus. O que aquela pessoa passou. Né? Quando ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Então deixa Deus julgar. As pessoas querem julgar umas às outras. Né? E discriminam. E sabe que tem algumas pessoas, lideranças, que até querem obrigar você a casar. É. Entendeu? Quer impor, porque esse fulano aqui dá certo com você. E não é dessa forma. Querem ser os santos casamenteiros, É. né? Quer ser o Santo Antônio, né? Eu já pulei cada fogueira. Se eu fosse por os santos, Sim, eu tinha me ferrado de novo. E assim, e muitas pessoas, eles sabe, muitas lideranças de igrejas, né, no geral, eles não têm o discernimento, a maturidade de entender realmente um assunto como esse e tentam fazer com que as pessoas sejam forçadas a estar em relacionamentos abusivos, onde muitas vezes a mulher ela está sendo agredida. Casou agora aguente. Casou agora aguente. Né? Onde o homem na igreja tá tudo certinho, mas isso. Em casa... Onde o marido trai a mulher trai o marido, mas, sabe, não em nome de uma santidade, em nome de um processo em que a própria palavra do Senhor não declara sobre, você quer viver sobre uma doutrina que o próprio Jesus fala que é a doutrina de fariseu, que impõe cargo nas pessoas que eles mesmos levam, né? E nós precisamos, de fato, muito mesmo ter esse cuidado. Hoje, graças a Deus, eu estou debaixo de uma liderança saudável mesmo, sabe? Uma liderança que
é madura quanto a isso, que não foge desses assuntos, que senta com você, que conversa, que é o pastor Fabiano lá em Casa Nova, é alguém que realmente Deus tem colocado nele mesmo uma unção pastoral para cuidar. Fabiano é uma benção, é um pastorzão, viu? Uma unção de discernimento mesmo, sabe? E nós precisamos saber disso. O único segredo que eu acho assim que pode resolver toda e qualquer situação é sempre um bom diálogo. Sim. Olha, a gente não pode fugir disso, como eu te falei, né? Independente se o tema te agrada ou não, nós precisamos estar disposto a abrir o nosso coração. Porque, vê só, se você não está bem no relacionamento, digamos que você está casada, e esse casamento, ele está, o teu marido ou a esposa, vice-versa, está traindo o cônjuge. Há o desejo no seu coração de reatar, de reacender, de reviver e de restaurar a aliança? Então procura a ajuda da liderança que é madura para estar orando por você, restaurando, e entenda, existe um preço a se pagar, que é o preço de suportar tudo isso até que a obra de Cristo seja feita nesse cônjuge. Mas a pergunta é, está disposto a pagar esse preço? Está. Então, vamos orar, vamos buscar ao Senhor e vamos, declarar mesmo o que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas eu não quero mais. Olha, você tem certeza da traição, existe provas da traição, já foi confessado isso? Foi. Não quer mais, não quer mais. Você está livre para viver a sua vida. Mas não necessariamente só traição, né? Não, sim, como eu te falei... Tem um jogo desigual, que a pessoa não é obrigada. Quando o marido crente, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Quando o marido é crente, a mulher é descrente, e ela deseja abandonar o marido por conta do serviço a Cristo. Ou o contrário também, quando a mulher é crente, o marido é descrente, e mesmo assim ele força a barra para separação, para que haja essa separação, porque ele não quer mais viver. A mulher também está livre para viver com isso. E eu acredito também que sobre casos mesmo de ameaça de morte também. Né? Agressão aos filhos, que às vezes eu sofri isso. Né? Meus filhos eram pequenos e apanhavam para dar. E aí eu me divorciei por causa disso. Sim. Entendeu? Porque os meninos eram traquinho no meio. Mas se criança, caso você tem que amar. Você e seus filhos. Eu acho que criança que não é traquina não é doente, né? Assim, eu tenho 4 hoje, eu sei como que é isso, né? É verdade. A gente cria cabelo branco nem que não queira, né? Então, assim... Fale, tem continuidade. Não, é simplesmente assim... E muitas pessoas, por conta da falta de ensino, ou de não ter a clareza sobre o ensino, vivem se julgando, sabe? Se martirizando. Se condenando, se culpando, isso. Não perdoa a si mesmo. Eu passei muito tempo sem me perdoar, sabe? Achando que eu era indigna de estar na obra, porque as pessoas me olhavam, né? Sim. Com ar de rejeição, algumas que não têm maturidade, né? Sim. E aí, subjugada, de certa forma, por algumas pessoas. Por exemplo, a pessoa tem um cargo na igreja, tem uma família perfeita. Não, porque Poliana é obrigada a casar, porque senão a gente não vai levantar ela. Não vai mandar ela para as nações, porque ela tem que casar. Obrigada. Isso é um jugo. É forçar você a ser escravo, porque assim, a Bíblia diz que aquele que te domina te torna escravo disso, né? E se a liderança ela quer nos dominar, é como se a gente estivesse sendo escravos dela. Por isso, como eu te disse, né? Nós devemos procurar um lugar com liderança madura, que entenda, que a gente possa conversar, abrir o coração mesmo, de fato. Até porque, assim, lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz que todo o espírito de dívida, que nos era contrário, foi cravado por Cristo naquela cruz. Verdade. Então, ele pagou o preço por nós. Ele já nos perdoou de todo e qualquer pecado. O único pecado, de acordo com a palavra do Senhor, que não há perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu creio que o crente nascido de novo, muito provavelmente não cometa esse pecado. E assim, se Cristo me perdoou, por que eu vou... E por que eu vou me condenar, sabe? Não é? Agora, se houve um arrependimento no coração, se houve de fato, sabe, não, eu preciso recomeçar a minha vida, Jesus, eu quero restaurar toda a situação de minha vida, eu quero recomeçar, Jesus, ele vai te dar a graça para recomeçar. Sim. Porque a palavra do Senhor fala isso, a palavra do filho pródigo é sobre isso. É sobre isso. É sobre alguém que é em volta. E eu ficar assim, imaginando o que aconteceria no tempo desse com a mulher samaritana, se não iam apedrejar Maria Madalena. Rapaz, né? Iam fazer como aquela piada que tem. Querem ser Jesus, melhor do que ele, né? Não, iam fazer igual aquela piada que tem aqui no Nordeste, que
Quando Jesus chegou e falou assim, mulher, não, homens, quem não tiver pecado, quer tirar a primeira pedra. Aí chega o bebinho e acerta, né, a pessoa. Você nunca pecou? Eu disse, não, mas de pertinho assim eu nunca errei, não. Né? Verdade. Então, assim, a gente encontra muitas pessoas para acusar, sabe, Poliana? Mas a Pra nossa... tirar a pedra É mesmo. isso. Mas aí é onde a gente precisa estar firme na palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes no nosso compromisso com Cristo e entender a nossa identidade. As nossas convicções. As nossas convicções. Porque assim... Senão não fica não. Vai pro mundo. Porque o mundo abraça. Isso, o mundo abraça. E aquilo que eu te disse. Se você não tem a coragem de buscar resposta para aquilo que é tensão na palavra ou até polêmico na palavra, você nunca vai crescer sobre esse assunto. Vai passar o resto da vida se condenando. Vai passar... Enquanto Jesus está dizendo assim, filho, eu tenho graça para você. Filho, eu tenho favor para você, eu tenho misericórdia para você. Aí você fica, às vezes, se condenando, se martirizando por algo que Deus, o próprio Deus, já liberou perdão. Então, isso de que muitas igrejas pregam, né? De religiosidade demais. Dizer que a pessoa só pode casar uma vez e nunca mais. E vai pro inferno. É falta de entendimento bíblico. Falta de conhecimento da palavra. Falta de conhecimento da palavra. Eu vivi aprisionada muitos anos da minha vida com medo de ir pro inferno. Eu havia casado de novo, né? Sim, sim. Até que eu fiz o rema e me libertei dessa religiosidade. Sim, terrível. O rema, ele abre muito libertador. Ele abre muito a nossa mente para essas questões, porque ele trata de fato, né, É verdade. dessas situações. A gente precisa entender isso, né? Eu quando houve, eu já passei por um divórcio também. Quando houve essa situação, foi caso de adultério mesmo da outra pessoa, eu fiquei, poxa, muito tempo me martirizando. Aonde foi que eu errei, sabe? Aonde foi que eu... Daqui a pouquinho a gente fala, vou te interromper um pouquinho. Tá, okay. Vamos passar aqui para os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta. Tem comerciais, né? E vocês aí, gente, o que vocês estão achando? A Voz das Cidades, com Poliana Campos, volta já. Que vocês discordam, bote aqui, a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá bom? Se vocês acham que... E aí, pastor, falei alguma coisa errada, fala aí. Não, vigia. Cuidado, irmão, não pode falar dos outros, não. O pastor tá aqui. Não pode falar dos outros, não. Pode citar, não. Pode citar nome, né? Cuidado. Cuidado com o processo. Vão lá e me sigam no canal. É Poliana com Y, 2 N's, Campos Nery, que você vai ouvir do começo. Ícaro, Marco, boa tarde, graça e paz. ele disse que está gravando. Tá gravando? E aí, Danilo, meu irmão? Comenta aí, meu irmão, o que você tá achando? Essa chamada dos alcoólicos anônimos é um apoio do Voz da Cidade ou Da Voz da Cidade. Giliardo, eu gostei mais daquela outra foto. Eu gostei mais com essa foto. Tem como, só se não tiver como. Mais um vídeo com você daqui a pouco passa novo. Eita! Zapa Casa Nova. Tem o que lá hoje? Faz a divulgação. Tem culto dos homens lá hoje, né? Culto dos homens. Culto dos homens. Eita, pois divulga. Os machos alfa. Pode divulgar. Faz a diferença. Estamos na avenida principal do Santa Luzia, ao lado do ponto da pizza. Óticas Vegas, conforto, qualidade, olhar que faz a diferença.
Jefferson Muricy, na sexta-feira, às 16 horas, com o oferecimento, o Barateiro, Óticas Freitas, Angelical, Via Frutis, cursos de idiomas MTS, Estética Poliana Campos. Anuncie com a gente, 879-8167-2715. Você sente desconforto com refluxo, gastrite ou até mesmo dificuldades para controlar a diabetes? O pastor Fabiano falou que é uma honra. Diga aí quinta-feira, 3 horas. Nós ajudamos você a cuidar da saúde de forma Se ele confirma. especialistas em promover o bem-estar e alívio para problemas como gordura, Falar da obra lá em Casa Nova. emagrecimento saudável, pele ressecada, higiene íntima e o equilíbrio ideal para a saúde da mulher e do homem. Localizados em Petrolina, Rua João de Amorim Araújo, número 50, Centro. Nossa loja fica na Rua Posto Joalina, sentido direto que vai pro Desco, em frente à feirinha de verduras. E para quem está em Juazeiro, estamos atrás do estádio. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 87 98807 9882 e descubra como a natureza pode restaurar sua vitalidade. Fórmulas da Terra, produtos naturais, cuidando de você com o poder da natureza. 87,9, a rádio que todo mundo ouve. Estamos de volta com a Voz das Cidades. Poliana Campos apresenta a Voz das Cidades. A Voz das Cidades, hoje nós estamos com um convidado aqui especial, que é um ministro, o Railan, do Verbo da Vida, Casa Nova, está servindo lá agora, né? Isso. E hoje tem um convite para os homens. Isso. Você que faz parte aqui da região do Vale São Francisco, seja Petrolina, Juazeiro, Santana, Casa Nova, Altamira, Bem Bom, Pau a Pique, de onde você for e você quiser ouvir hoje de Deus uma palavra direcionada para a tua vida sobre como você, como homem, deve se posicionar hoje em Casa Nova. Agora nós vamos ter o nosso primeiro encontro de homens posicionados no reino da cidade de Casa Nova, tá? A igreja de Casa Nova fica localizada na antiga Rua da Rádio, que hoje é a Rua das Óticas, ali em Casa Nova, no centro. Então, não perde. Assim que você chegar na rua, você vai ver logo um letreiro luminoso. Eu costumo dizer que aquele letreiro ilumina mais do que cabeça de careca depois que você passa a flanelinha nela. Então você vai lá, nós vamos estar te esperando lá com uma palavra abençoada para a tua vida. E o pastor Fabiano confirmou. O pastor Fabiano está aqui, ele não falou ainda. Ele vem quinta-feira, né? Vamos entrevistar ele. Vamos entrevistar o pastor Fabiano, né? Quinta-feira. Sim, vamos falar sobre o divórcio, casamento, novo casamento. Eu acredito, polêmico. Eu acredito, Poli, que sim, a maior dificuldade hoje é pela a situação que a igreja de Cristo ela se encontra, né? Hoje nós temos mais adeptos do que convertidos dentro da igreja. Muitas pessoas que querem participar do movimento evangélico porque é um movimento que hoje ele não te confronta mais, ele te conforta, mas não te confronta. Né? Ele não vai até onde está o teu pecado, confronta ele para que haja o arrependimento. Hoje o evangelho é mais aqui, não, eu não vou tocar nesse assunto porque possa ser que fulano de tal não goste. Ou porque possa ser, porque não, é porque tem fulano que se separou da mulher e aí possa ser que ele queira sair da igreja por causa disso. Eu acredito, sabe, numa verdade que os mais antigos da igreja diziam, eles falavam que a mesma verdade que agora te machuca é a mesma verdade que te cura. Então nós precisamos mesmo ouvir a verdade. Sobre todo e qualquer assunto. É o que eu sempre digo. Sobre todo e qualquer assunto. Porque muitas vezes nós não queremos, assim, se eu falar sobre isso, talvez eu esteja contradizendo algumas coisas. Não, fale. Fale mesmo que as pessoas não queiram compreender. Fale mesmo que as pessoas não queiram aceitar. Porque a palavra do Senhor diz que nós que pregamos a palavra de Deus teremos mais duro juízo. Então nós somos cobrados por toda palavra que sai da nossa boca. A quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Essa é a realidade, né? Para nós evangélicos hoje. Isso. E nós precisamos mudar. Eu acredito que a igreja hoje ela precisa voltar aos antigos rudimentos mesmo e ensinar de fato o que a palavra do Senhor fala sobre cada aspecto da nossa vida, seja na área financeira, seja a palavra genuína, né? Isso, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área empresarial. A palavra do Senhor ela tem clareza sobre todos os assuntos.
Seja sobre divórcio, seja sobre novo casamento, seja como restaurar um casamento que se encontra falido, seja como prosperar mesmo em meio à crise. A palavra do Senhor, ela tem um direcionamento para a nossa vida. Nós só precisamos entender que muitas coisas que ela vai nos pedir, vai nos doer. Sim. Né? Que muitas coisas que a palavra Vai de doer Deus a vai princípio, pedir. depois você vai agradecer. O apóstolo Paulo, ele diz que nenhuma repreensão no início parece ser de bem, mas no futuro nós provaremos do fruto dela, né? Verdade. Então é isso, acho que as pessoas precisam parar de ser mais mimadas mesmo na igreja, crescerem, amadurecerem em Cristo e estarem prontas para ouvirem a sã doutrina, né? Como o apóstolo Paulo diz. É um pouco o jogo desigual traz isso também, né? Essa questão de você querer permanecer ou não, né? Que é muito difícil. Vamos dizer assim, é mais fácil um homem levar a mulher para o mundo do que ela levar ele para a igreja. Sim, demais, demais. Eu Não até é? falo para as pessoas, gente, vocês não são o Espírito Santo. Quem convence o homem do erro, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Quem converte o coração das pessoas é o Espírito Santo, não é você. Então, assim, você não vai fazer o trabalho do Espírito Santo. Então, para com esse negócio. Não, eu vou buscar no mundo. Cara, não vai. Vai dar errado. Dá errado. E Erradíssimo. como dá? Uhum. Se na igreja é difícil você achar uma pessoa com princípio, Sim. tá difícil. Demais. Tem um monte de mulher querendo casar. Quando eu encontro um homem bom demais, aí diz, Poliana, tá difícil arranjar mulher direita. Aí eu digo, vai pra igreja. E lá tem um monte querendo casar, meu filho. Se converta que você casa. Tem um bocado. Agora É. esse momento é de verdade, né? É. Porque eu tava até conversando esses dias com uma pessoa falando exatamente sobre isso, por exemplo. E na verdade, se a pessoa ela vai para a igreja, como eu te falei, ela vai virar um adepto porque ela quer um casamento, ela quer encontrar alguém bom, alguém de Deus, ela não se converte. Aí quando ela na frente, mais tarde, você colhe os frutos dessa decisão. Porque aquela pessoa se decidiu por você. Isso. Não foi por Jesus. Não foi por Jesus. Eu falo assim, mas brincando, sabe? E nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós mesmos que caminhamos com Cristo, que já temos um tempo nessa caminhada e que de certa forma já temos um certo crescimento em Cristo, nós decepcionamos os outros. Imagina quem está chegando no mundo. Pois é, criança, bebê, Criança, engatinhando. Exatamente. Né? Que os rapazes da igreja não querem as mulheres que estão preparadas, não, as ministras não. Porque as novinhas quando chega. A novinha chega, menino fica tudo de olho. Eita, se dali eu vou casar. Depois vem o problema. Mas é porque, na verdade, tem sido criado, sabe? O estereotipo, ele tem entrado no meio da igreja. Né? As pessoas, elas não são mais instruídas a olharem a vida com Deus. Sabe? Elas não são mais instruídas. Hoje, o que eu vejo são mulheres novas, bonitas, vão para igrejas, dizem que creem em Cristo, mas faz bem porque a palavra do Senhor diz que até o diabo crê e estremece. É verdade. Mas vão para a academia parecendo que estão sendo aquelas carnes oferecidas em açougue. Ficam postando seus corpos, suas curvas. Elas estão na prateleira. Aí vem o homem, a mesma coisa. Porque é forte, porque é bombado, porque é sarado. Estão lá. A aparência, né? A aparência. A luxúria está assim e está dentro da igreja hoje. Você não é o mundo que está fazendo isso, não. Porque até o mundo hoje está com vergonha de algumas coisas que acontecem. Tá. Mas você olha para dentro da igreja e está lá. Aí o que acontece? Aí o irmão, ao invés de olhar para a vida com Deus da irmã, e a irmã, ao invés de olhar para o devocional do cara, ela vai olhar o quê? Não, deixa eu ver se ele tem o biotipo, né? Se ele é bonito, tem um carro, se ele é bem financeiramente. E é um princípio, e quando se quebra, não dá certo, não. Não dá certo, não. Quando você está com a motivação errada no coração, em querer alguém por algo em troca, com intenção errada, você já está pecando. Exatamente. Nós precisamos ser direcionados a isso, sabe? Ser guiados pelo Espírito. Estar sensíveis. Né? Ser guiados pelo Espírito. Porque Deus mostra. Se você começar a orar, Deus mostra quem é a pessoa para você. Exatamente, porque assim, se revela. Na verdade, ele é interessado nisso, porque isso faz parte das escolhas do nosso futuro. Sim. E o nosso futuro já está nas mãos dele, ele já esteve lá, já preparou todas as coisas, né? Então ele é o mais interessado em fazer com que a gente seja bem sucedido nas nossas escolhas. Construir família é bênção. É por isso que ele nos deu o Espírito Santo, para nos guiar sobre toda e qualquer situação. Agora, como eu te disse, o problema é que os crentes de hoje estão sendo guiados pela carne e não pelo Espírito. Porque muitas vezes o presente que Deus quer te dar não está na embalagem que você quer. Eu estava falando para minha esposa esses dias, eu falei, olha, eu nunca pensei
namorar com uma pessoa baixinha, mais baixa do que eu. E aqui veio, e aqui me faz feliz hoje, minha amiga, é um potinho de perfume pequeno. Sabe como a gente fala que aquele toquinho de amarra-jegue é a pessoa que me faz feliz hoje. É a pessoa que sabe que está comigo o tempo todo, que ora pela minha vida, que é minha base em oração. Ela cuida dos meus filhos, ela cuida de mim, então, assim... O amor é muito difícil. Exato, mas assim, não era a embalagem que eu queria, mas é a que eu aceitei e me faz muito feliz. Sabe por quê? Eu digo assim, é acertar na loteria. É melhor do que acertar na loteria você ter uma mulher para amar seus filhos que não são filhos dela. Exatamente. Porque eu não tive essa benção não, viu? Pois a minha graça... Tive não. Assim. Mas sabe por quê? Porque eu orei ao Senhor antes e eu Eu não tinha essa sensibilidade que eu tenho hoje, né? Por 7 anos só, tirei os 2 bambolês do dedo. Eu digo, não, Senhor, ainda não é. Né? Para estar junto em oração, em toda e qualquer circunstância e começar corretamente. A minha oração, olha, Deus foi assim, Deus, eu não vou procurar ninguém. Até porque eu sei que aquilo que é do Senhor vai vir para a minha vida. E eu vou querer exatamente aquilo que o Senhor me enviar. A palavra do Senhor diz que a paz, ela seja o árbitro, né? Em nossos corações. Você não tem que procurar. Chega. Então, chega. E chegou. Do nada, assim. Recebi um convite para ministrar em uma igreja. A conheci nessa igreja, ela fazia parte dessa igreja. A conheci lá. Pouco tempo depois, 3 meses depois, nós estávamos casados. As coisas foram acontecendo de maneira natural, sem força, sabe? Sem ninguém forçar a barra, nada. Foi acontecendo quando a gente viu que estávamos casados. Temos hoje 2 anos de casado. Uma bebê de 10 meses e 3 filhos que nós cuidamos. Então, assim, se não foi Deus, quem foi? Sabe? Verdade. Então, nós precisamos colocar mesmo nossa vida diante do Senhor, parar de olhar para o natural e começar a discernir mesmo o que é do Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Tem muita coisa para falar. Inclusive, aquela questão da pessoa que está orando por aquela determinada pessoa e a pessoa não quer ela, mas ela vive numa obsessão, isso aí já é psicopatia, precisa de tratamento psicológico. Não sei quantos anos, perseguindo, sufocando que é preciso a pessoa mudar de igreja para poder ter paz. Aí isso aí não vem de Deus não, né? Isso aí é obsessão, é doença. É psicopatia. Tem que se tratar, viu? Tem que se tratar. Esses aí tem que se tratar. Eu corro com medo desses aí, viu? Gente, é assim, existe a persistência e existe a insistência, né? E a pessoa tem que querer. Nós persistimos quando algo é de Deus, né? Nós temos essa certeza e nós não, como eu falei, né? Quando é de Deus, não se força a barra, acontece naturalmente. Mas quando não é de Deus, nós precisamos estar forçando as coisas, sabe? Aí nós nos tornamos insistentes. E uma pessoa insistente é chata. O homem abusa. Demais. Abusa. Tanto o homem quanto a mulher abusa e a pessoa insistente. É péssimo. E assim, Deus pode restaurar um relacionamento se os dois quiserem. Sim. Né? Tem que haver a concordância. Agora... A Bíblia diz que não andarão os dois juntos se não houver um que esteja de acordo. Então, se não tiver de acordo os dois, não há como ter comunhão, não há como ter perseverança. Então, assim, gente, se eu puder dar um conselho para você que está passando esses dias com uma fase muito difícil, como a falência de um casamento, como a iminência de um divórcio, se você crê em Deus e que não há sobre a sua vida nenhuma traição, nenhum julgo desigual, há apenas um momento de turbulência que vocês não estão conseguindo ver a saída, eu falo para vocês, orem ao Senhor, busquem a Deus juntos. Deus tem poder para restaurar a tua família, a tua casa. Mas se você já está na iminência do divórcio por questões de traição, quebra de aliança, por questão de julgo desigual, Deus também tem graça para restaurar a tua vida pessoal, fazer você crescer e avançar e tornar o estado da última casa maior do que o da primeira. Amém, eu creio. Amém. Eu creio em tudo isso aí. Amém, tá perto, viu? Amém. Vou contar aqui testemunho ainda. Amém. Tá mais perto. E é sobre isso, eu acredito que, como eu disse no início, se você buscar a palavra de Deus, ela vai trazer clareza para sua vida. E ele testifica quando é a pessoa. Sabe que eu orava a Deus? Eu pedi a Deus, eu chorei. Deus se aproximou de mim, um homem bom para cuidar de mim. Isso. Sabe? E eu não queria, não, um homem que fosse preparado para ser pastor, mas
Eu fujo quando eu olho. É porque a gente tem que estar disponível à vontade de Deus, não a nossa, né? É, aí eu tenho que obedecer, né? Tem que obedecer. Fazer o quê? Então, minha gente, vamos daqui a pouquinho para os nossos comerciais tocar uma música aqui. Amém. Pois foi um prazer conversar com você, Railan. Paulo, Você pelo vai convite. voltar sempre. Você é um Amém. homem cheio da palavra, um homem sábio. Tem muita coisa para falar aqui nesse programa, viu? Me ajudar. Amém, Paulo. Amém. Obrigado a você que estava esse tempo aí nos ouvindo. Espero que as coisas que nós temos falado aqui tenham entrado no teu coração. Que Deus tenha falado com vocês. Não deixe o diabo lançar julgo, né? Isso, não sobre a deixa sua vida. lançar condenação sobre a sua casa, sobre a sua vida, mas antes mesmo deixa com que o Espírito de Deus ele realize a obra em você, porque aquele que começou Tá bom, é fiel tá para completar. completar. É isso aí. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe você. E agora, vem Giliardi agora, na programação, às 5 da tarde. Deus abençoe vocês. Até amanhã. E amanhã tem mais. A Voz das Cidades. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor. Vamos organizar agora para ir. Eu ainda vou lá para perto de Sobradinho para depois voltar. Olha aí, né? Eu estou morando agora lá em Nova Juazeiro. E é longe, viu? Saída para Sobradinho. Vou desconfio com o pastor e falo contigo. Tá bom. Zap da Ponte 87 30 24 27 44. Ligue, escreva ou mande sua mensagem de voz. A Ponte em conexão com você. 87,9. Do seu jeito. Apoio Cultural Ponte FM 87,9. Olá, sou Poliana Campos, apresentadora do programa A Voz das Cidades, todos os dias, de segunda a quinta, às 15 horas. E também tem Homens de Honra, com Jefferson Muricy, na sexta-feira, às 16 horas. No oferecimento, o Barateiro, Óticas Freitas, Sal, Pia Frutes, cursos de idiomas MTS, Estética Poliana Campos. Anuncie com a gente, 879-8167. Deus abençoe vocês, meu povo. Até amanhã. Você sente desconforto com refluxo, gastrite?